Meu nome é Thelma Bervick. Aos meus 69 anos, finalmente aprendi uma lição importante: parentesco não garante amor. Moro em Anaã há 36 anos, primeiro em uma casa maior e agora em uma modesta casa de 2 andares nos arredores da cidade, para onde me mudei após a morte de Roger. Era uma manhã úmida. O céu estava nublado e minhas costas doíam, anunciando chuva. Acho que o tempo refletia bem meu humor. Espero que Alfred e sua esposa venham me visitar novamente. Meu filho vem me ver 2 vezes por mês, sempre aos domingos, pontualmente às 4 da tarde. Ele trabalha como tecnólogo em alimentos, preparando receitas para saladas e molhos prontos. Sim, não é a profissão mais romântica, mas é estável. Roger e eu lhe ensinamos que confiabilidade é a coisa mais importante na vida. Passo a mão na bancada da cozinha. Preciso limpá-la antes que eles cheguem. Roger sempre disse que eu dou muita importância às pequenas coisas, mas são as pequenas coisas que fazem a vida. Quando o coração dele parou bem aqui nesta mesa, 5 anos atrás, o mundo parou para mim por um tempo também. 39 anos de casamento e, de repente, não havia mais nada. Roger e eu nos conhecemos quando tínhamos 25 anos. Ele trabalhava como engenheiro para uma empresa de dispositivos médicos, onde eu havia conseguido um emprego como controladora de qualidade. Roger era inteligente, pragmático e confiável, tudo o que eu valorizava em um homem. Casamo-nos 1 ano depois e, 3 anos depois, Alfred nasceu. Não sou o tipo de mulher que se dissolve na maternidade. Eu amava meu filho, mas voltei a trabalhar assim que pude. Roger e eu sempre fomos parceiros na vida, no casamento, na criação do nosso filho e nas finanças. Nós dois trabalhamos, economizamos, investimos. Vivíamos modestamente, mas com sabedoria. Quando Alfred tinha 10 anos, Roger e seu irmão Hugo criaram um fundo de investimento. Hugo era promotor, tinha contatos e sabia onde investir. Roger e eu investimos quase todas as nossas economias. Era arriscado, mas o tempo nos provou que estávamos certos. Em 30 anos, o valor original havia se multiplicado por 10. A campainha me desperta das minhas lembranças. Estranho. São apenas 2 da tarde. Alfred nunca chega cedo. Abro a porta e os vejo, meu filho e sua esposa. Alfred é alto como o pai, mas mais magro, com cabelo ralo, embora tenha apenas 38 anos. Ao lado dele está Paige, uma cabeça mais baixa, com cabelo tingido de loiro platinado e uma manicure impecável. Hoje, ela está usando uma calça jeans justa e uma blusa decotada, frívola demais para uma mulher da sua idade e porte físico. Mãe, decidimos chegar cedo, diz Alfred, me beijando na bochecha. Ele cheira a colônia que lhe dei de Natal. Espero que não estejamos interrompendo nada. Claro que não, respondo, embora eles tenham realmente interrompido meus planos. Eu queria assar uma torta de maçã e lavar as cortinas. Paige me dá um abraço despreocupado. Ela sempre age como se estivesse me fazendo um favor. Thelma, você está ótima. Essa blusa combina muito com você, diz ela com entusiasmo fingido. Retribuo o aceno. É uma blusa velha. Uso há 10 anos, e Paige provavelmente já me viu com ela dezenas de vezes, mas nós duas fingimos que o elogio é sincero. Enquanto preparo o chá, elas se acomodam na sala de estar. Paige imediatamente pega o controle remoto e liga a TV, zapeando os canais. Alfred senta-se ao lado dela, com os joelhos se tocando. Às vezes, acho que ele tem medo de se afastar mais de 1 metro dela. Como foi o trabalho? Pergunto, colocando a bandeja de xícaras na mesa de centro. A mesma coisa de sempre, Alfred dá de ombros. A nova linha de molhos não deu certo, então agora estamos experimentando com temperos. E você, Paige? Ela desvia o olhar da tela. Ah, que horror! Meu supervisor está me cobrando por tudo. Ontem, ele me repreendeu por fazer um intervalo de 7 minutos em vez de 5. É como escravidão, não um call center. Estou prendendo a respiração. Paige trabalha no call center de uma seguradora há 4 anos e reclama o tempo todo, mas nunca a ouvi procurar outro emprego. Tomamos chá, trocamos notícias. Falo sobre o vizinho da senhora Pound, que tem um terceiro gato, sobre o fato de o supermercado ter aumentado os preços novamente e sobre eu começar a ter aulas de arte. Alfred concorda, mas percebo que ele não está interessado.
Paige, por outro lado, se anima ao ouvir a menção de aulas de arte. Thelma, custa dinheiro, não é? Pergunta ela, colocando a xícara de lado. É, $120 por 8 aulas, respondo. Você tem condições de pagar? Na sua idade, é preciso ter cuidado com o dinheiro. Sua voz é preocupada, mas seu olhar é frio. Chegamos ao assunto dinheiro. Desde que Paige entrou na nossa família, esse tem sido um assunto recorrente sempre que nos encontramos. Eu posso pagar, digo calmamente. Trabalhei a vida toda e economizei dinheiro. Mas você está aposentado, ela continua. E os preços estão subindo. Alfred e eu estamos muito preocupados com o seu futuro. Alfred parece envergonhado. Ele sempre se perde quando a esposa fala sobre minhas finanças. Mamãe sabe o que está fazendo, diz ele baixinho. Ela sempre foi prática. Só estou preocupada, Paige coloca a mão em seu joelho. Somos uma família. Temos que cuidar uns dos outros. Olho para eles e me lembro da reação de Roger quando Alfred trouxe Paige para nossa casa pela primeira vez. Há algo de predadora nela, ele me disse mais tarde. Eu ignorei na época, mas agora percebo que ele estava certo. Há realmente algo de predador em Paige, o jeito como ela olha para as coisas na minha casa como se estivesse avaliando seu valor, o jeito como ela faz perguntas sobre minhas economias. Agradeço a sua preocupação, digo. Mas estou me virando. Tenho uma aposentadoria e economias. Thelma, mas você não está ficando mais jovem, Paige se inclina na minha direção. E se você precisar de tratamento caro ou cuidados constantes? Asilos são tão caros hoje em dia. Paige, Alfred tenta impedi-la, mas ela o ignora. Só quero saber se você tem um plano. Alfred e eu não somos ricos. Não vamos conseguir pagar por um tratamento médico caro. Olho para ela e penso no fato de que nunca pedi ajuda financeira a eles. Pelo contrário, fui eu quem os ajudou com a entrada da casa deles, 3 anos atrás. Tenho plano de saúde, respondo. E dinheiro suficiente para não te incomodar. Ela não desiste. Mas quanto exatamente você tem reservado? Precisamos saber para podermos planejar o futuro. Sinto a irritação crescendo dentro de mim. Minhas finanças não são da conta deles. Roger e eu sempre fomos independentes, e ensinamos isso ao Alfred. Mas com a chegada da Paige, tudo mudou. Já tenho o suficiente, digo com firmeza. E não quero discutir valores específicos agora. Paige se recosta no sofá, visivelmente descontente. Alfred olha para as próprias mãos. Mamãe sempre foi reservada em relação a dinheiro, diz ele à esposa. Até esconde os extratos bancários de mim? Isso não é verdade. Eu não escondo as declarações. Só não as exibo. Elas estão na gaveta da minha mesa, em uma pasta com outros documentos. Não é minha culpa que Alfred nunca se interessou por finanças. Não sou reservado, retruco. Só acho que dinheiro é um assunto privado de todos. Mesmo na família? Pergunta Paige, um pouco pressionada. Principalmente numa família, respondo. Dinheiro pode arruinar um relacionamento mais rápido do que qualquer outra coisa. Há um silêncio constrangedor. Decido mudar de assunto e pergunto se eles querem experimentar a torta que fiz ontem. Alfred fica aliviado e concorda. Enquanto caminho até a cozinha, ouço Paige sussurrar algo para ele. Quando volto com a torta, encontro-os em um silêncio tenso. Paige folheia uma revista. Alfred olha pela janela. Comemos torta, discutindo o tempo, os vizinhos, o novo shopping, todos assuntos seguros, sem compromisso. Quando estão prestes a ir embora, Paige de repente me abraça forte. Thelma, estou muito preocupada com você, diz ela. Você é tão independente, mas às vezes precisa deixar que os outros cuidem de você. Concordo com a cabeça, sem saber o que dizer. Suas palavras fazem sentido, mas não confio em suas motivações. Alfred beija minha bochecha. Tchau, mãe. Vejo você em 2 semanas. Fico parada na porta e os observo entrando no carro, um SUV novinho que compraram recentemente. Eu sei que eles pegaram um empréstimo, embora o Alfred tenha conseguido uma boa promoção no ano passado.
A Paige gosta de viver em grande estilo, roupas de grife, restaurantes, salões de beleza. O Alfred nunca foi bom em recusá-la. Fecho a porta, volto para a sala e sento na cadeira do Roger. Às vezes, converso com ele, mesmo sabendo que é bobagem. Eles estavam perguntando sobre dinheiro de novo, digo para o vazio. A Paige está ficando mais insistente. Imagino que lhe diria: mantenha-os longe da nossa fundação, Thelma. E ele estaria certo. A fundação que Roger e Hugo criaram agora vale cerca de 700 mil dólares. É a vida de Roger e eu, nosso trabalho, nossa prudência e cálculo. Não contei o valor exato ao Alfred. Ele sabe que fizemos um investimento, mas não conhece os detalhes. Roger queria que seu filho aprendesse a ganhar seu próprio dinheiro. Dê um peixe a um homem e ele será alimentado um dia. Ensine-o a pescar e ele será alimentado por toda a vida, meu marido gostava de dizer. Após sua morte, a gestão da nossa parte do fundo passou para mim. Hugo ainda me aconselha sobre investimentos. Ele é um bom homem, embora mais áspero do que Roger era. Nos vemos uma vez por mês, tomando café, discutindo ações e títulos, relembrando os velhos tempos. Às vezes me pergunto se Alfred sabe como seria fácil para ele ter uma vida de segurança. Uma assinatura minha e ele teria acesso ao nosso fundo, mas Roger era contra, e eu concordo com ele. Dinheiro que vem fácil demais raramente traz felicidade. Subo para o meu quarto e tiro uma pasta de documentos da gaveta da minha escrivaninha. Entre eles está o último extrato bancário mostrando o saldo do fundo, 723.468 dólares e 87 centavos, uma quantia que pode mudar a vida de Alfred e Paige ou arruiná-la. Guardo os papéis e fecho a gaveta. Talvez eu esteja sendo duro demais com eles. Talvez a Paige realmente se importe comigo e não com o meu dinheiro. Mas algo me diz o contrário, algo em seus olhos, em suas perguntas, em sua insistência. Olhando pela janela para o céu que escurecia, penso em como a vida nunca é fácil, especialmente quando se trata de família e dinheiro. Roger entendia isso. Hugo entendia. Se Alfred e Paige conseguiriam entender era a grande questão. Terça-feira é o meu dia favorito da semana. É o dia em que costumo ir ao supermercado e depois passar no pequeno café na esquina da rua Ock para tomar um chá e ler um jornal fresquinho. Esta terça-feira não foi exceção. Eu estava prestes a sair quando o telefone tocou. Alô, eu disse, segurando o fone no ouvido. Thelma, é a Paige. Fiquei tensa involuntariamente. Paige nunca me ligava à toa. Alô, Paige. Aconteceu alguma coisa? Ah, não, ela parecia estranhamente feliz. Eu só tirei o dia de folga e pensei que talvez você precisasse de ajuda com a casa. Eu poderia passar por aqui. Foi tão repentino que não respondi de imediato. Estou bem, obrigada. Eu consigo me virar. Thelma, disse ela com um tom persistente, Alfred me disse que você está reclamando de dor nas costas, e que tem janelas para limpar e muito trabalho para fazer no jardim. Deixe-me ajudar. Somos uma família. Não me lembro de ter reclamado com o Alfred sobre as minhas costas. Estavam doloridas, sim, mas não sou de discutir meus problemas e certamente não pedi ajuda. Sério, você não precisa se preocupar, repeti. Tenho tudo sob controle. Estou a caminho, disse Paige alegremente, ignorando minha negativa. Chego aí em 20 minutos. Ela desligou sem esperar minha resposta. Típica Paige, fazendo as coisas do seu jeito. Suspirei e adiei meus planos de ir à loja. Bem, eu teria que aceitar a visita da minha cunhada. Exatamente 20 minutos depois, o carro dela parou na garagem. Paige saltou, vestindo uma calça jeans skinny e uma camiseta branca simples. Seu cabelo estava preso em um coque casual e seu rosto estava com pouca maquiagem. Eu raramente a via assim. Oi, Thelma. Ela me deu um beijinho na bochecha e entrou em casa. Trouxe uma torta daquela padaria que você gosta. Não me lembrava de ter contado a ela sobre a minha padaria favorita, mas o cheiro era bom, maçãs e canela. Obrigada. É muita gentileza sua. Paige foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo, como se fosse dona do lugar. Você é tão aconchegante, Thelma. Eu sempre disse isso. Esta casa guarda tantas histórias.
Ela olhou ao redor da cozinha, demorando-se nas fotos na geladeira. Havia fotos do Roger, do pequeno Alfred, das nossas viagens. Mas notei que o olhar dela estava mais interessado nos armários e gavetas. O que você planejava fazer hoje? Perguntou Paige, servindo chá. Devemos começar pelas janelas ou pelo jardim primeiro? Na verdade, eu estava indo à loja, respondi. E limpei as janelas semana passada. Ah, ela ficou confusa por um momento, mas logo se recuperou. Vamos limpar tudo então. Posso aspirar o segundo andar e você pode descansar. Alfred disse que você não tem dormido bem ultimamente. Paige, Alfred tenta impedi-la, mas ela o ignora. Só quero saber se você tem um plano. Alfred e eu não somos ricos. Não vamos conseguir pagar por um tratamento médico caro. Olho para ela e penso no fato de que nunca pedi ajuda financeira a eles. Pelo contrário, fui eu quem os ajudou com a entrada da casa deles, 3 anos atrás. Tenho plano de saúde, respondo. E dinheiro suficiente para não te incomodar. Ela não desiste. Mas quanto exatamente você tem reservado? Precisamos saber para podermos planejar o futuro. Sinto a irritação crescendo dentro de mim. Minhas finanças não são da conta deles. Roger e eu sempre fomos independentes, e ensinamos isso ao Alfred. Mas com a chegada da Paige, tudo mudou. Já tenho o suficiente, digo com firmeza. E não quero discutir valores específicos agora. Paige se recosta no sofá, visivelmente descontente. Alfred olha para as próprias mãos. Mamãe sempre foi reservada em relação a dinheiro, diz ele à esposa. Até esconde os extratos bancários de mim? Isso não é verdade. Eu não escondo as declarações. Só não as exibo. Elas estão na gaveta da minha mesa, em uma pasta com outros documentos. Não é minha culpa que Alfred nunca se interessou por finanças. Não sou reservado, retruco. Só acho que dinheiro é um assunto privado de todos. Mesmo na família? Pergunta Paige, um pouco pressionada. Principalmente numa família, respondo. Dinheiro pode arruinar um relacionamento mais rápido do que qualquer outra coisa. Há um silêncio constrangedor. Decido mudar de assunto e pergunto se eles querem experimentar a torta que fiz ontem. Alfred fica aliviado e concorda. Enquanto caminho até a cozinha, ouço Paige sussurrar algo para ele. Quando volto com a torta, encontro-os em um silêncio tenso. Paige folheia uma revista. Alfred olha pela janela. Comemos torta, discutindo o tempo, os vizinhos, o novo shopping, todos assuntos seguros, sem compromisso. Quando estão prestes a ir embora, Paige de repente me abraça forte. Thelma, estou muito preocupada com você, diz ela. Você é tão independente, mas às vezes precisa deixar que os outros cuidem de você. Concordo com a cabeça, sem saber o que dizer. Suas palavras fazem sentido, mas não confio em suas motivações. Alfred beija minha bochecha. Tchau, mãe. Vejo você em 2 semanas. Fico parada na porta e os observo entrando no carro, um SUV novinho que compraram recentemente. Eu sei que eles pegaram um empréstimo, embora o Alfred tenha conseguido uma boa promoção no ano passado. A Paige gosta de viver em grande estilo, roupas de grife, restaurantes, salões de beleza. O Alfred nunca foi bom em recusá-la. Fecho a porta, volto para a sala e sento na cadeira do Roger. Às vezes, converso com ele, mesmo sabendo que é bobagem. Eles estavam perguntando sobre dinheiro de novo, digo para o vazio. A Paige está ficando mais insistente. Imagino que lhe diria, mantenha-os longe da nossa fundação, Thelma. E ele estaria certo. A fundação que Roger e Hugo criaram agora vale cerca de $700.000. É a vida de Roger e eu, nosso trabalho, nossa prudência e cálculo. Não contei o valor exato ao Alfred. Ele sabe que fizemos um investimento, mas não conhece os detalhes. Roger queria que seu filho aprendesse a ganhar seu próprio dinheiro. Dê um peixe a um homem e ele será alimentado um dia. Ensine-o a pescar e ele será alimentado por toda a vida, meu marido gostava de dizer. Após sua morte, a gestão da nossa parte do fundo passou para mim. Hugo ainda me aconselha sobre investimentos. Ele é um bom homem, embora mais áspero do que Roger era.
Nos vemos uma vez por mês, tomando café, discutindo ações e títulos, relembrando os velhos tempos. Às vezes me pergunto se Alfred sabe como seria fácil para ele ter uma vida de segurança. Uma assinatura minha e ele teria acesso ao nosso fundo, mas Roger era contra, e eu concordo com ele. Dinheiro que vem fácil demais raramente traz felicidade. Subo para o meu quarto e tiro uma pasta de documentos da gaveta da minha escrivaninha. Entre eles está o último extrato bancário mostrando o saldo do fundo, $723.468,87, uma quantia que pode mudar a vida de Alfred e Paige ou arruiná-la. Guardo os papéis e fecho a gaveta. Talvez eu esteja sendo duro demais com eles. Talvez a Paige realmente se importe comigo e não com o meu dinheiro. Mas algo me diz o contrário, algo em seus olhos, em suas perguntas, em sua insistência. Olhando pela janela para o céu que escurecia, penso em como a vida nunca é fácil, especialmente quando se trata de família e dinheiro. Roger entendia isso. Hugo entendia. Se Alfred e Paige conseguiriam entender era a grande questão. Terça-feira é o meu dia favorito da semana. É o dia em que costumo ir ao supermercado e depois passar no pequeno café na esquina da Rua Ock para tomar um chá e ler um jornal fresquinho. Esta terça-feira não foi exceção. Eu estava prestes a sair quando o telefone tocou. Alô, eu disse, segurando o fone no ouvido. Thelma, é a Paige. Fiquei tensa involuntariamente. Paige nunca me ligava à toa. Alô, Paige. Aconteceu alguma coisa? Ah, não, ela parecia estranhamente feliz. Eu só tirei o dia de folga e pensei que talvez você precisasse de ajuda com a casa. Eu poderia passar por aqui. Foi tão repentino que não respondi de imediato. Estou bem, obrigada. Eu consigo me virar. Thelma, disse ela com um tom persistente, Alfred me disse que você está reclamando de dor nas costas, e que tem janelas para limpar e muito trabalho para fazer no jardim. Deixe-me ajudar. Somos uma família. Não me lembro de ter reclamado com o Alfred sobre as minhas costas. Estavam doloridas, sim, mas não sou de discutir meus problemas e certamente não pedi ajuda. Sério, você não precisa se preocupar, repeti. Tenho tudo sob controle. Estou a caminho, disse Paige alegremente, ignorando minha negativa. Chego aí em 20 minutos. Ela desligou sem esperar minha resposta. Típica Paige, fazendo as coisas do seu jeito. Suspirei e adiei meus planos de ir à loja. Bem, eu teria que aceitar a visita da minha cunhada. Exatamente 20 minutos depois, o carro dela parou na garagem. Paige saltou, vestindo uma calça jeans skinny e uma camiseta branca simples. Seu cabelo estava preso em um coque casual e seu rosto estava com pouca maquiagem. Eu raramente a via assim. Oi, Thelma. Ela me deu um beijinho na bochecha e entrou em casa. Trouxe uma torta daquela padaria que você gosta. Não me lembrava de ter contado a ela sobre a minha padaria favorita, mas o cheiro era bom, maçãs e canela. Obrigada. É muita gentileza sua. Paige foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo, como se fosse dona do lugar. Você é tão aconchegante, Thelma. Eu sempre disse isso. Esta casa guarda tantas histórias. Ela olhou ao redor da cozinha, demorando-se nas fotos na geladeira. Havia fotos do Roger, do pequeno Alfred, das nossas viagens. Mas notei que o olhar dela estava mais interessado nos armários e gavetas. O que você planejava fazer hoje? Perguntou Paige, servindo chá. Devemos começar pelas janelas ou pelo jardim primeiro? Na verdade, eu estava indo à loja, respondi. E limpei as janelas semana passada. Ah, ela ficou confusa por um momento, mas logo se recuperou. Vamos limpar tudo então. Posso aspirar o segundo andar e você pode descansar. Alfred disse que você não tem dormido bem ultimamente. Para a maioria das pessoas, era uma quantia enorme de dinheiro. Até para mim, parecia impressionante, mesmo sabendo o quanto Roger e eu tínhamos trabalhado duro para acumulá-lo. Para Paige, que vivia reclamando de não ter dinheiro suficiente, devia parecer uma fortuna. Suspirei e fechei a gaveta. Agora minha cunhada sabia do meu dinheiro. O que ela faria com essa informação? Pressionaria Alfred a me pedir ajuda financeira?
Ou bolaria algum plano mais tortuoso? A noite toda, fiquei pensando na situação. Não gostei da Paige mexendo nas minhas coisas. Não gostei que ela estivesse tentando me enganar, mas não vi sentido em um confronto. Isso só arruinaria meu relacionamento com Alfred, e eu não estava preparada para perder meu único filho. Durante a noite, sonhei com o Roger. Ele estava sentado à mesa da cozinha, tomando café na sua caneca favorita, com a inscrição a melhor pai. Ela sabe sobre o dinheiro, Roger, eu disse a ele no meu sonho. Eu sempre disse para ter cuidado, ele respondeu, balançando a cabeça. O que eu devo fazer? O que você sempre fez, Thelma. Pensar um passo à frente. Acordei ao amanhecer, sentindo-me estranhamente calma. Roger estava certo. Mesmo nos meus sonhos, eu precisava estar um passo à frente de Paige. Às 10 horas da manhã, o telefone tocou. Era o Alfred. Mãe, desculpe incomodá-la hoje de manhã. Só queria saber como você estava. Estou bem, respondi, surpresa com a ligação. O que houve? Nada, ele falou rápido demais. A Paige disse que passou aqui ontem para te ajudar com as tarefas domésticas. Tem certeza de que está se sentindo bem? Agora eu sabia. Paige tinha contado a ele sobre o dinheiro, e agora os dois estavam preocupados que eu pudesse desconfiar da invasão da minha privacidade. Com certeza, respondi. A Paige foi de grande ajuda. Agradeça a ela. Agradecerei, ele pareceu aliviado. Ela disse que vocês dois se divertiram muito juntos, olhando fotos antigas. Foi bom relembrar os velhos tempos. Ela mencionou que você encontrou uma foto do papai e do tio Hugo do lado de fora do escritório deles, continuou Alfred. Eu não sabia que eles tinham um negócio juntos. Ah, é isso. Paige não lhe contou apenas sobre o dinheiro. Ela lhe contou sobre a fundação. E agora Alfred tentava obter os detalhes. Eles trabalharam juntos por um tempo, eu disse evasivamente. Nada de especial, apenas uma empresa de investimentos, pequenos negócios imobiliários, ações, as coisas de sempre. Entendo. Sua voz soou decepcionada. Aparentemente, ele esperava informações mais específicas. Bem, fico feliz que você esteja bem. Vejo você no domingo, como sempre. Claro, respondi. Espero você às 4. Ao desligar o telefone, senti uma ansiedade crescendo dentro de mim. Agora que Paige sabia do meu dinheiro, ela não descansaria. $700.000 era tentação demais para uma mulher que sonhava com uma vida de luxo. Subi as escadas e peguei uma caixinha de joias do armário, onde guardava meus pertences pessoais, a aliança de casamento do Roger, o relógio dele, algumas cartas antigas. No fundo, havia um cartão de crédito vinculado à minha conta principal. Eu raramente o usava, preferindo dinheiro em espécie ou um cartão de débito com valor limitado, mas este cartão dava acesso a todas as minhas economias. Roger insistira em criá-lo pouco antes de morrer. Só para emergências, disse ele. Eu era o único que sabia a senha. Estava escrita no meu caderninho, disfarçada de número de telefone. O caderno estava na mesma gaveta dos meus documentos financeiros. Ao verificar, fiquei aliviado ao descobrir que estava no lugar. Mas quem sabe se Paige notou e adivinhou seu significado? Os dias seguintes passaram em silêncio. Continuei minha rotina habitual de compras, leitura de livros e conversas ao telefone com meus amigos. Na sexta-feira, recebi uma ligação do Hugo. Thelma, como vai? Sua voz estava tão enérgica como sempre, apesar da idade. Estou bem, Hugo. E você? Não posso reclamar. Só queria te lembrar da nossa reunião de segunda-feira. Recebi os relatórios dos últimos investimentos e os resultados são impressionantes. Eu me lembro, respondi. Às 14 horas, na Blue Cap. Isso mesmo. E, a propósito, sua voz ficou mais séria, você falou com o Alfred sobre o fundo? Não, fiquei surpreso. Por quê? Ele me ligou ontem. Perguntou sobre meus negócios com o Roger. Ficou muito interessado nos detalhes. Senti um arrepio na espinha. O que você disse a ele? Nada específico.
Você me conhece. Eu sei guardar segredo, Hugo sorriu. Mas fiquei surpreso com o interesse repentino dele. Ele nunca tinha perguntado sobre isso antes. Acho que a influência da esposa dele, eu disse, cauteloso. Ah, a moça bonita com o sorriso de tubarão. Hugo nunca escondeu sua antipatia por Paige. Thelma, tome cuidado. Roger sempre disse que você era muito crédula. Não se preocupe, assegurei-lhe. Tenho a situação sob controle. Depois de conversar com Hugo, minha ansiedade aumentou. Se Alfred estava perguntando sobre a fundação, significava que Paige estava seriamente interessada no meu dinheiro, o que não era um bom presságio. No sábado à noite, decidi verificar toda a minha papelada e objetos de valor. Meu cartão de crédito ainda estava lá, assim como meu caderno com a senha. Pensei em guardá-los, mas decidi que isso poderia levantar suspeitas se Paige decidisse mexer nas minhas coisas novamente. Quando Alfred e Paige chegaram para o almoço no domingo, observei minha cunhada atentamente. Ela estava excepcionalmente animada, brincava bastante e até se ofereceu para lavar a louça depois da refeição, algo que nunca tinha feito antes. Quando chegou a hora de falar sobre os planos para o verão, Paige disse de repente: estamos pensando em tirar férias. Talvez Bermudas ou Bahamas. Faz tanto tempo que não vamos a lugar nenhum. Parece caro, eu disse. Ah, estamos economizando, ela sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Não é, Alfred. Meu filho assentiu sem olhar para mim. Sim, já faz tempo que queríamos sair. Não me dei ao trabalho de contar a ele que sabia da situação financeira deles, dos empréstimos do carro e da casa, das dívidas do cartão de crédito. De onde tirariam o dinheiro para as Bermudas? Depois que eles foram embora, subi para o quarto e verifiquei a caixa do cartão de crédito novamente. Estava tudo lá, mas algo me dizia que as coisas poderiam mudar em breve. Roger sempre dizia que eu era imaginativo demais. Você vê problemas onde não há, ele repetia sem parar. Mas, desta vez, minha intuição gritava perigo. Paige estava aprontando alguma. E, a julgar pelas palavras dela sobre as férias e pela insistência de Alfred em perguntar a Hugo sobre a fundação, um plano já estava se formando em sua cabeça. Fui para a cama, mas não consegui dormir por um longo tempo. Minha mente fervilhava de pensamentos sobre dinheiro, sobre Paige, sobre como proteger o que Roger e eu havíamos construído a vida inteira. Por fim, o cansaço tomou conta de mim e caí num sono agitado. Sonhei com Roger novamente. Ele estava parado na janela do nosso quarto, olhando para a entrada da garagem, onde Paige entrava no carro. Ela está vindo atrás do dinheiro, Thelma, disse-lhe sem se virar. Esteja pronta. Quarta-feira começou como um dia normal. Acordei às 7 horas, tomei meu café e dei uma olhada no jornal da manhã, meu ritual de sempre. Depois, liguei para minha velha amiga Doris, falei sobre os netos dela e meus problemas de artrite. Tudo estava calmo e previsível até o telefone tocar. Mãe, a voz de Alfred soou estranhamente alegre. A Paige e eu estávamos pensando, por que não passamos para jantar hoje à noite? Fiquei surpreso. Eles nunca vinham nos dias de semana. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Eu só queria te ver, disse-lhe rapidamente, como se estivesse falando de um texto decorado. A Paige está fazendo a famosa lasanha dela. Você gosta de lasanha, não é? Eu nunca tinha provado a lasanha da Paige, e nem sabia que ela sabia fazer. Claro, eu disse. A que horas devo esperar você? Por volta das 18 horas. Tudo bem? Claro. Depois da ligação, pensei no assunto. Era incomum. Alfred não gostava de quebrar a rotina, e visita surpresa não era o estilo dele, e Paige nunca demonstrou vontade de cozinhar para mim. Ela geralmente só esquentava algo mal passado quando nos reuníamos na casa deles. Apesar das minhas suspeitas, decidi me preparar para a chegada deles. Arrumei a casa, peguei alguns pratos saborosos e assei uma torta de maçã. Alfred adorava desde criança. Também verifiquei a caixa do cartão de crédito. Estava tudo lá. Exatamente às 6 horas, a campainha tocou. Na soleira estavam Alfred e Paige, ambos vestidos de forma incomum para um jantar comum. Alfred segurava uma garrafa de vinho tinto, e Paige, uma embalagem de lasanha.
Oi, mãe. Alfred me beijou na bochecha. Seus olhos se moviam rapidamente, evitando o meu olhar. Thelma, você está maravilhosa, exclamou Paige, me abraçando. Estou tão feliz em te ver. O entusiasmo delas parecia forçado, mas sorri e as convidei a entrar. Entrem. Eu estava terminando a torta. Ah, você fez uma torta? Paige parecia excessivamente entusiasmada. Que delícia! Fomos para a cozinha. Paige estava atarefada, esquentando lasanha e arrumando a mesa como uma anfitriã. Alfred abriu o vinho e serviu as taças. A família, disse ele, erguendo o copo. A família, repetiu Paige. Tomei um pequeno gole e o reservei. O vinho era bom, mas eu nunca fui muito fã de álcool. A conversa no jantar foi estranha. Paige e Alfred se interromperam, falando sobre trabalho, vizinhos, um novo filme que tinham visto recentemente. Eles riam de piadas sem graça e continuavam me servindo vinho, mesmo vendo que eu quase não bebia. Thelma, você precisa experimentar este, insistiu Paige. É raro, de uma região especial da Itália. Obrigada, mas já tomei o suficiente, cobri o copo com a mão. Prefiro um chá. Eu tomo. Paige se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Você tem aquele chá de ervas especial que você gosta, né? Concordei. Era estranho que ela se lembrasse do meu chá favorito, mesmo que eu só o tivesse mencionado de passagem. Enquanto Paige mexia na chaleira, Alfred começou a me perguntar sobre Hugo. Como está o tio? Faz tempo que não o vejo. Ele está bem, respondi cautelosamente. Vamos nos encontrar na segunda-feira. Ele estava um pouco interessado demais. Qual é a ocasião? Só para conversar, dei de ombros. Nos vemos regularmente. Claro, Alfred recostou-se na cadeira. Só queria saber como ele estava. Paige voltou com uma xícara de chá e a colocou na minha frente. Aqui, com mel, do jeito que você gosta. Agradeci e tomei um gole. O chá estava mais forte do que o normal e tinha um sabor estranho. Aparentemente, Paige o tinha deixado passar do ponto. Depois do jantar, fomos para a sala de estar. Paige insistiu que eu me sentasse na cadeira mais confortável, a cadeira do Roger. Eu não costumava me sentar nela quando recebia visitas, mas hoje, por algum motivo, concordei. Talvez fosse o cansaço crescente. Estranhamente, eu me sentia estranhamente cansada. Meus olhos estavam caídos, mesmo sendo apenas 20 horas. Eu me vi com dificuldade para acompanhar a conversa. Thelma, você está bem? A voz de Paige soava distante. Só um pouco cansada, murmurei. Deve ter sido um dia longo. Claro, ela sorriu. Por que você não descansa um pouco? Alfred e eu limpamos a mesa e lavamos a louça. Eu queria argumentar que não estava tão cansado assim, mas as palavras ficaram presas na minha boca. Minhas pálpebras estavam pesadas como chumbo. A última coisa de que me lembrava era do rosto preocupado de Alfred inclinado sobre mim e de Paige sussurrando em seu ouvido. Caí em um sono profundo e pesado. Quando abri os olhos, o quarto estava escuro. Apenas um poste de luz lançava uma luz fraca através da janela. Minha cabeça estava pesada e minha boca, seca. Tentei me concentrar e me lembrar do que tinha acontecido. Lentamente, a lembrança voltou: jantar, Alfred e Paige, chá com um sabor estranho e, em seguida, fracasso. Levantei-me lentamente da cadeira, segurando-me nos braços. Minhas pernas pareciam algodão absorvente. Eram 2h15 meia-noite no relógio da cozinha. Eu havia dormido por mais de 6 horas na cadeira. A casa estava silenciosa. Alfred e Paige já tinham ido embora havia muito tempo. Na mesa da cozinha, havia um bilhete escrito com a letra do meu filho: Mãe, você dormiu profundamente. Não queríamos te acordar. A louça já foi lavada. A torta que sobrou está na geladeira. Até domingo. Com carinho, Alfred. Tudo parecia normal, mas eu sentia que algo estava errado. Nunca na minha vida eu havia adormecido tão repentinamente ou dormido tão profundamente antes mesmo de ir para a cama. E aquele sabor estranho no meu chá. Uma percepção repentina me fez sentir frio.
Corri escada acima para o quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardava o porta-cartões. O porta-cartões ainda estava lá, mas quando o abri, o interior estava vazio. Não havia cartão de crédito. A princípio, pensei que tivesse cometido um erro e colocado o cartão em outro lugar. Mas me lembrava claramente de ter verificado a caixa antes de eles chegarem. O cartão estava lá. Vasculhei todas as gavetas, olhei embaixo da cama, verifiquei os bolsos das roupas que usei durante o dia. Não estava em lugar nenhum. A constatação me atingiu como um martelo. Paige tinha colocado pílulas para dormir no meu chá e roubado o cartão, e Alfred, meu filho, estava envolvido. Afundei na cama, tentando organizar meus pensamentos. O cartão estava vinculado a uma conta com $700 mil. Se soubessem a senha. O caderno. Corri até a escrivaninha e abri a gaveta. O caderno estava lá, mas parecia diferente. O canto da página com o PIN disfarçado estava dobrado. Eles tinham encontrado o código. Eu precisava agir rápido. Peguei meu celular e disquei o número do banco para bloquear o cartão. Depois de alguns minutos de espera e de responder a perguntas para me identificar, a operadora me deu a desagradável notícia. Senhora Berwick, seu cartão teve uma transação hoje no valor de $28.642. Agência de Viagens Bermuda Deluxe. A senhora confirma esta transação? Eu estava sem fôlego. Não, respondi. Eu não fiz esta compra. Meu cartão foi roubado. Entendo, a voz da operadora tornou-se oficial. Nesse caso, precisamos bloquear o cartão e iniciar uma investigação. Você terá que comparecer à agência bancária com o extrato. Posso cancelar esta transação? Infelizmente, não, respondeu o operador. A transação já foi processada e os fundos foram transferidos. Mas, no âmbito da investigação, podemos devolver o dinheiro se o roubo for comprovado. Depois de falar com o banco, sentei-me na cadeira, tentando entender a situação. $28 mil. Agência de Viagens, Bermudas. Eles planejaram umas férias com o dinheiro que roubaram de mim, do meu filho e da esposa dele. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o próximo número. Eram quase 3 da manhã, mas eu sabia que aquele homem não ficaria bravo comigo por ligar tarde. Hugo, eu disse quando ele atendeu o telefone. Desculpe o horário, mas estou com um problema. Apesar da hora tardia, a voz de Hugo soava clara. Ele era sempre uma coruja. O que houve, Thelma? Contei tudo a ele, sobre a visita surpresa, sobre os comprimidos para dormir no meu chá, sobre o cartão desaparecido e a transação. Aqueles patifes, Hugo não escondeu a raiva. Eu sempre disse ao Roger que o Alfred era muito mole, e aquela esposa dele também. O que você vai fazer? Não sei, admiti. O banco vai investigar, mas vai ser difícil provar que são eles. Afinal, são seu filho e seu sobrinho, Hugo me lembrou. Mas roubar é roubar, Thelma. Principalmente quando feito de forma tão calculada. Ele tinha razão. Não foi um ato impulsivo. Eles planejaram tudo com antecedência, os comprimidos para dormir, encontrar o cartão e a senha, reservar as férias. Preciso pensar nisso, eu disse. Neste momento, estou em choque. Claro, a voz de Hugo suavizou. Você precisa descansar, mas lembre-se de que estou do seu lado. E mais uma coisa, Thelma. Sim? Eles não sabem toda a verdade sobre o dinheiro, sabem? Suspirei. Não, eles acham que são só as minhas economias. Ótimo, disse Hugo com uma satisfação sombria na voz. Deixe-os pensar assim por enquanto. Te encontro amanhã, não na segunda. Venha à minha casa às 10 horas. Temos muito que conversar. Depois de conversar com Hugo, finalmente fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando na traição do meu filho. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? A influência de Paige seria tão forte que ele se esquecera de tudo que Roger e eu lhe ensinamos? Ao amanhecer, levantei-me, tomei um banho e tomei uma xícara de café forte. Minha cabeça ainda estava pesada por causa do remédio para dormir, mas meus pensamentos estavam se clareando aos poucos. Decidi dar uma olhada nas redes sociais da Paige.
Ela era uma usuária ativa e gostava de se gabar da vida online. De fato, quando abri a página dela, vi uma nova publicação, uma foto de 2 passagens aéreas para as Bermudas com a legenda: surpresa. Meu amor e eu estamos voando para o paraíso. Hashtag férias espontâneas, hashtag vida amorosa. O horário da publicação era 23 horas de ontem, apenas algumas horas depois de eu ter adormecido no meu assento. Verifiquei o horário do voo. O avião para as Bermudas partia a 1 hora da tarde. Eu ainda tinha tempo de ir ao aeroporto e impedi-los, mas será que eu queria? O que eu conseguiria fazendo uma cena no aeroporto? Não, decidi, deixe-os voar. Deixe-os aproveitar suas férias espontâneas. Enquanto isso, vou pensar no que fazer. Levaria tempo, mas eles pagariam pela traição. Às 10 horas, eu estava na casa de Hugo, uma grande mansão vitoriana nos arredores da cidade. Apesar dos seus 73 anos, Hugo abriu a porta pessoalmente, impecável como sempre em seu terno de tweed. Thelma, ele me abraçou. Como vai? Já estive melhor, admiti. Ele me levou ao seu escritório, uma sala repleta de livros de direito e fotografias de sua longa carreira como promotor. Sentamo-nos em poltronas de couro perto da lareira. Verifiquei a transação deles, Hugo foi direto ao ponto. Eles reservaram um pacote de luxo no Rosewood Bermuda Hotel, um dos resorts mais caros das ilhas. 7 noites com tudo incluído, além de excursões e até um cruzeiro de iate particular. 28 mil reais. Balancei a cabeça. Eles tinham gasto 28 mil reais em uma semana de férias. Exatamente, Hugo assentiu. E isso é só o começo, Thelma. Eles têm seu cartão e sua senha. O que os impede de sacar mais dinheiro ou fazer mais compras enquanto estiverem lá? Já pensei nisso. O cartão estava bloqueado, mas a transação para o hotel já tinha sido realizada. O banco vai investigar, eu disse. Mas sem um boletim de ocorrência, isso não vai acontecer. E você está preparado para fazer tal relatório? Hugo me olhou atentamente. Apontar Alfred e Paige como suspeitos? Baixei os olhos. Será que eu estava pronto para ir tão longe? Não sei, admiti. Afinal, era meu filho. Quem te drogou com pílulas para dormir e roubou seu cartão de crédito? Hugo me lembrou. Thelma, eu entendo como você se sente, mas Alfred tem que assumir a responsabilidade por seus atos, e a esposa dele também. Acho que foi mais iniciativa dela, eu disse. Talvez, concordou Hugo. Mas ele é um homem adulto e já fez a sua escolha. Discutimos nossas opções por um longo tempo. No fim, decidi esperar que eles voltassem. Hugo se ofereceu para me ajudar, como ex-promotor, caso eu decidisse ir à polícia. Mais uma coisa, Thelma, disse ele quando eu estava prestes a sair. Você se lembra que parte do dinheiro do fundo não pertence só a você? É a minha parte, e também faz parte do dinheiro da organização de veteranos, da qual faço parte do conselho. Concordei. De fato, Roger e eu fazíamos parte de um fundo de investimento maior. Um quarto pertencia a Hugo e outros 10% a uma instituição de caridade para veteranos que o pai de Roger e Hugo havia fundado após a Segunda Guerra Mundial. Então, não é só um assunto de família, continuou Hugo. Também é roubar de uma instituição de caridade. Isso é um nível de responsabilidade totalmente diferente. Suas palavras me fizeram pensar. Eu não tinha contado a Alfred sobre a estrutura da fundação porque Roger achava que seu filho deveria ganhar a própria vida, mas agora essa ignorância poderia colocá-lo em sérios apuros. Enquanto isso, de acordo com as contas de Paige nas redes sociais, eles já haviam chegado às Bermudas. Ela postou fotos de um luxuoso quarto com vista para o mar, uma praia particular e refeições gourmet. Em uma das fotos, Alfred estava em pé à beira da piscina com um coquetel na mão, sorrindo para a câmera. Ele parecia feliz e despreocupado, como se não tivesse cometido uma das piores traições imagináveis. Paige não economizou nas hashtags, hashtag melhoresferias, hashtag momentovivo, hashtag vida luxuosa. Nos comentários, amigos se maravilharam e perguntaram como conseguiam se dar ao luxo de tanto luxo. Paige respondeu evasivamente: às vezes, você precisa se mimar, e nós merecíamos isso há muito tempo. A cada nova postagem, minha indignação aumentava. Eles não tinham apenas roubado meu dinheiro.
Estavam se gabando disso, ostentando os luxos roubados. No terceiro dia de férias, Paige postou uma foto de uma maratona de compras, bolsas de grife, óculos de sol caros, joias. A legenda dizia, um mimo só. #compras #coisas de Dezig. Pelos meus cálculos, ela gastou pelo menos $5.000 só nessas compras. Liguei para o banco. De fato, apesar do bloqueio do cartão, várias transações ainda foram realizadas. Aparentemente, antes do bloqueio entrar em vigor, o valor total gasto já havia ultrapassado $35.000. Quanto mais eu pensava na situação, mais percebia que não podia simplesmente perdoar e esquecer. Não era só o dinheiro. Era a traição, a vontade de me machucar para seu próprio benefício. Decidi tomar uma atitude. Liguei para Hugo e disse que estava pronta para registrar um boletim de ocorrência. Ele prometeu organizar tudo e contatar seus ex-colegas para que o caso não ficasse preso em trâmites burocráticos. Boa decisão, Thelma, disse ele. Roger ficaria orgulhoso de você. Naquela noite, fiquei sentado na cadeira de Roger por um longo tempo, olhando para a foto dele na lareira. Desculpe, querido, sussurrei. Tentamos criá-lo para ser um bom homem, mas algo deu errado. Passei os dias seguintes reunindo evidências. Imprimi as postagens de Paige nas redes sociais e os extratos bancários e anotei tudo o que havia acontecido na noite da visita. Hugo me ajudou a redigir uma declaração legalmente correta e depois esperamos o retorno deles. Pelos meus cálculos, a chegada deles estava prevista para a quarta-feira seguinte, exatamente uma semana após o roubo. Não liguei nem escrevi para eles. Que aproveitem os últimos dias de serenidade antes da tempestade que os aguarda. Quando voltarem, estarei pronto. E não só eu. Hugo também. E ele sabe como responsabilizar as pessoas por seus atos. No último dia de férias, Paige postou uma foto dela e de Alfred abraçados, em frente ao pôr do sol. A legenda dizia, última noite no paraíso. Não quero voltar. Férias perfeitas. Olhei para os rostos felizes deles e pensei, eles não têm ideia do que os espera em casa, mas vão descobrir em breve. Muito em breve. Esperei o retorno deles quase calmamente. Durante aquela semana, a raiva e o ressentimento dentro de mim se transformaram em algo frio e duro como pedra. Eu não chorava mais à noite, lembrando-me do pequeno Alfred, que segurou minha mão com tanta força em seu primeiro dia de aula. Essas lembranças ainda estavam comigo, mas agora pareciam histórias da vida de outra pessoa. Eu sabia pela publicação da Paige nas redes sociais que eles estariam de volta na quarta-feira à noite. Ela postou sua última foto direto do aeroporto das Bermudas com a legenda, Adeus, Paradise. Com certeza voltaremos. As melhores férias de todas. Na foto, ela e Alfred pareciam bronzeados e felizes, sem a menor sombra de vergonha ou remorso. O voo deveria pousar às 19 horas. Não me dei ao trabalho de ligar para eles nem de mostrar que sabia que estavam de volta. Decidi dar 1 ou 2 dias antes que aparecessem por conta própria. Fiquei me perguntando que história eles inventariam para explicar suas repentinas férias de luxo. Hugo me ligava todos os dias enquanto eles estavam fora. Ele não só me apoiou moralmente, como também preparou todos os documentos legais necessários. Recebi os extratos da fundação, ele me informou durante nossa última conversa. Eles confirmaram oficialmente que 25% dos fundos pertencem a mim e 10% à Fundação de Veteranos. Essa é a prova fundamental. Obrigada, Hugo, eu disse, grata pelo apoio. Não sei se conseguiria fazer isso sozinha. Você é mais forte do que pensa, sua voz soava confiante. Roger sempre dizia que, por baixo da sua ternura, havia um núcleo de aço. Está na hora de Alfred e sua esposa perceberem isso. Passei o dia do retorno deles fazendo as tarefas de sempre. Fui à loja, reguei as flores do jardim e assei torta de mirtilo, a torta favorita do Roger. As atividades cotidianas me ajudaram a manter a calma. A campainha tocou na quinta-feira à tarde, por volta das 14 horas. Eu tinha acabado de almoçar e estava lavando a louça. Pela janela da cozinha, vi-os estacionar o SUV. Saíram do carro e ficaram conversando por um tempo antes de se dirigirem para a porta. Paige parecia nervosa, mexendo na alça da bolsa. Alfred caminhava de cabeça baixa, curvado como se carregasse um fardo pesado.
Limpei as mãos, arrumei o cabelo e fui abrir a porta. Respirei fundo em frente à porta. O momento para o qual eu havia me preparado a semana toda finalmente havia chegado. Mãe, Alfred estava parado na porta, sorrindo hesitante. O bronzeado realçava a força do seu sorriso. Estamos de volta. Entendo, sorri de volta, tentando parecer sincero. Entre. Paige passou pelo marido, segurando um pequeno pacote. Thelma, trouxemos uma lembrança das Bermudas para você, disse ela um pouco rápido demais. Um presentinho. Que legal, aceitei o pacote. Venha para a cozinha. Eu ia tomar chá. Eles trocaram olhares rápidos. Aparentemente, minha calma os confundira. Esperavam um escândalo, lágrimas, acusações, mas não um convite para um chá. Na cozinha, coloquei a chaleira no fogo e peguei as xícaras, as mesmas que usamos uma semana antes, quando me drogaram. Percebi que Paige ficou tensa ao vê-las. Então, como foram suas férias? Perguntei como se não soubesse de nada. Alfred tossiu. Férias. Sua voz soou rouca. Sim, sua viagem às Bermudas, serviu chá com indiferença. A julgar pelo seu bronzeado, você se divertiu. Eles se entreolharam novamente. Paige foi a primeira a se recompor. Como você sabe? Perguntou, tentando soar casual. Ah, tenho acompanhado suas postagens nas redes sociais, eu disse, colocando minha xícara na frente dela. Essas fotos são muito bonitas. Gostei especialmente das suas no iate. Mãe, a gente queria te contar, começou Alfred. Foram férias espontâneas. Ganhamos na loteria. Interrompi. Ou talvez você tenha encontrado um tesouro? De que outra forma explicar que, de repente, você conseguiu pagar um hotel de luxo nas Bermudas, compras de grife e um cruzeiro de iate? Paige empalidecera, apesar do bronzeado. Alfred baixou os olhos. Estamos economizando, disse-lhe baixinho. Sério? Arqueei as sobrancelhas. Quanto tempo você levou para economizar $35.000? Porque foi quanto você gastou em uma semana. Houve silêncio na cozinha. Paige parou de fingir. Sabe, disse ela. Claro que sei, eu ainda sorria, mas agora não conseguia esconder a frieza nos meus olhos. Acordei algumas horas depois que você saiu. Percebi que meu cartão de crédito tinha sumido. Liguei para o banco e descobri sobre a transação na agência de viagens. Alfred cobriu o rosto com as mãos. Mãe, eu posso explicar. Não precisa, levantei a mão para impedi-lo. Está tudo tão claro. Você colocou pílulas para dormir no meu chá. Esperou que eu dormisse. Vasculhou a casa, encontrou o cartão e a senha, e depois foi para umas férias de luxo com o meu dinheiro. Íamos pagar, disse Paige rapidamente. Foi um empréstimo, não um roubo. Um empréstimo, ri, mas não havia alegria em meu riso. É uma maneira interessante de pedir emprestado, sem ser solicitado, com pílulas para dormir. E quando você planejava devolver esse dinheiro? Eles ficaram em silêncio. É claro que não tinham intenção de pagar. Era puro roubo, e eles sabiam disso. Thelma, Paige tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Estávamos desesperados. Tínhamos tantas dívidas. O financiamento da casa, o financiamento do carro. Só queríamos uma pequena pausa de tudo. Por mim, minha voz estava gélida. Mãe, Alfred finalmente ergueu os olhos. Eu sei que o que fizemos foi horrível. Não há desculpa para o que fizemos, mas você sempre disse que a família vem em primeiro lugar. Somos uma família. Você não pode nos perdoar? Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Sim, sempre coloquei a família em primeiro lugar, mas família não é respeito mútuo, confiança e cuidado mútuo? O que eles fizeram não teve nada a ver com esses valores. Você tem razão, Alfred, eu disse lentamente. Família vem em primeiro lugar. É por isso que estou tão magoada com a sua traição. Não foi uma traição, interrompeu Paige. Nós só pegamos o que Alfred teria ganhado algum dia de qualquer maneira. Quer dizer, esse dinheiro vai acabar indo para ele, certo? Ah, é isso mesmo, assenti.
Você achou que tinha direito ao meu dinheiro só porque Alfred era meu filho. Não, não é, Alfred balançou a cabeça. Paige tinha falado errado. Acho que ela estava muito certa, retruquei. Você acha que tem direito às minhas economias, mas há dois problemas com a sua lógica. Fiz uma pausa, tomei um gole de chá e as examinei atentamente. Primeiro, mesmo que esse dinheiro tivesse ido para Alfred no futuro, isso não lhe dá o direito de roubá-lo agora. Segundo, e mais importante, esse dinheiro não é só meu. Paige franziu a testa, incompreensível. O que você quer dizer? O dinheiro que você gastou não é só meu, expliquei. Faz parte de um fundo de investimento que Roger e Hugo criaram anos atrás. 25% pertencem a Hugo e outros 10% à instituição de caridade para veteranos que ele administra. Seus rostos se contraíram. Era claramente algo que não esperavam. O quê? Alfred sussurrou. Mas você nunca disse. Paige começou. Você nunca perguntou, retruquei. Você só achou que o dinheiro era meu e decidiu roubá-lo. Então, quando você disse que estava vendo Hugo uma vez por mês, Paige começou. Estávamos discutindo investimentos, terminei por ela. O Hugo tem me ajudado a administrar a nossa parte do fundo desde que o Roger morreu. Alfred empalideceu ainda mais. Você contou a ele o que fizemos. Claro, dei de ombros. É pelo dinheiro dele também. O que ele disse? Paige estava obviamente nervosa. Ele não está muito feliz, permiti-me um leve sorriso. Na verdade, está furioso, principalmente com o dinheiro do fundo dos veteranos. Nós não sabíamos, disse Alfred rapidamente. Juro, mãe, não sabíamos que não era só seu. Isso não muda o ponto, respondi. Roubar é roubar, não importa de quem você roubou. Paige agarrou a cabeça. O que vai acontecer agora? Sua voz tremeu. Você vai denunciar a polícia? Olhei para eles atentamente. Ambos pareciam assustados, e com razão. Deveriam estar com medo. Deveriam ter percebido a gravidade do que tinham feito. Já me inscrevi, respondi calmamente. O Hugo me ajudou a preparar a papelada. A investigação já começou. O quê? Alfred se levantou de um pulo. Mãe, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. É por isso que dói tanto, respondi, mantendo a compostura. Você é meu filho e me traiu da pior maneira possível. Vamos recuperar o dinheiro, disse Paige rapidamente. Cada centavo. É só levar o extrato. Balancei a cabeça. Não se trata de dinheiro, Paige. Trata-se de confiança. Trata-se de respeito. Trata-se dos valores familiares sobre os quais Alfred gosta de falar. Você passou dos limites e agora precisa assumir a responsabilidade. Mas isso arruinaria nossas vidas, exclamou Alfred. Eu tenho um emprego, uma reputação. Você deveria ter pensado nisso antes, continuei inflexível. Antes de drogar sua mãe. Paige mudou de tática de repente, com o rosto contorcido de raiva. Você é uma velha egoísta, sibilou. Sentada em cima de uma pilha de dinheiro enquanto seu filho luta para sobreviver. Paige, Alfred agarrou o braço dela, mas ela o afastou. Não, avise-o, continuou Paige. Estamos tentando sobreviver há anos, mal conseguindo pagar as contas, e ela está se deleitando no luxo. Não é justo. Luxo? Arqueei as sobrancelhas, surpresa. Moro na mesma casa há 30 anos. Uso roupas até elas se desgastarem. Meu carro é mais velho que o seu casamento. Onde está o luxo nisso? Você tem $700 mil na sua conta, Paige quase gritou. Que Roger e eu economizamos a vida toda, respondi. Trabalhamos. Economizamos. Investimos. Não compramos carros novos a cada 3 anos. Não gastamos milhares em roupas de grife. Não pegamos empréstimos para coisas que não podíamos pagar. Paige quis protestar, mas Alfred a interrompeu. Chega, disse ele baixinho. Ela tem razão. O quê? Paige virou-se para ele, sem acreditar no que ouvia. Ela tem razão, repetiu ele.
Fizemos uma coisa terrível e agora temos que assumir a responsabilidade por nossas ações. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pela primeira vez em toda a conversa, vi algo parecido com remorso. Mãe, eu entendo que você não pode nos perdoar agora, continuou ele. Mas, por favor, não estrague nossas vidas. Nós vamos recuperar o dinheiro. Trabalharemos o tempo que for preciso. Só nos dê uma chance de consertar o erro. Senti algo tremer dentro de mim. Aquele era meu filho, meu único filho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia simplesmente ignorar o que tinha acontecido. Seria um erro, não só para mim, mas também para Hugo e para a memória de Roger. A decisão foi tomada, Alfred, eu disse com firmeza. O requerimento foi protocolado. Hugo insiste em uma investigação completa, especialmente sobre o fundo de veteranos. Mas você pode retirar seu pedido, insistiu ele. Diga que foi um mal-entendido. Balancei a cabeça. Não, eu não poderia, e mesmo se pudesse, não faria. O que você fez é inaceitável, e deve haver consequências. Paige desatou a chorar alto e copiosamente. Mas eu podia ver que havia mais raiva do que remorso em suas lágrimas. Alfred passou o braço em volta dela, tentando confortá-la. O que vai acontecer agora? Ele perguntou, olhando para mim por cima da cabeça da esposa. Você será chamado para interrogatório, respondi. Há provas, imagens de vigilância do caixa eletrônico onde você sacou dinheiro do meu cartão, transações nas lojas, suas postagens nas redes sociais com fotos das suas compras. Hugo diz que é um caso bem claro. E nós vamos para a cadeia? Sua voz tremeu. Isso é decisão do tribunal, eu não queria criar muitas expectativas. Mas furto qualificado é uma acusação grave, especialmente em circunstâncias agravantes, como o uso de pílulas para dormir. Paige ergueu o rosto banhado em lágrimas. Mas não te machucamos. Foi só um remédio para dormir comum, daqueles que a gente toma às vezes. Só que em uma dose muito maior, eu disse. E sem meu conhecimento ou consentimento. Isso se chama uso de uma substância incapaz de resistência, e é uma infração à parte. Os dois pareceram perplexos. Acho que não esperavam que eu fosse tão bem informado sobre o lado jurídico da coisa, mas uma semana com Hugo não tinha sido em vão. Mãe, Alfred parecia absolutamente arrasado. Você quer mesmo que seu filho vá para a cadeia? Foi um golpe baixo, e ele sabia disso. Apelar aos sentimentos de uma mãe era o último trunfo na manga. Não, respondi honestamente. Não quero que você vá para a cadeia, mas quero que perceba que ações têm consequências. Que você não pode trair as pessoas mais próximas e esperar se safar. Eu entendo, ele sussurrou. Eu juro que entendo. Ótimo, concordei. Porque tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Paige estava preocupada. O Hugo chega em meia hora, olhei para o relógio. Ele quer falar com vocês dois pessoalmente. Eles trocaram olhares assustados. A reputação de Hugo como um promotor durão era bem conhecida em nossa cidade. Por quê? Perguntou Alfred. Ele tem uma oferta, respondi. Uma maneira de evitar um julgamento em um escândalo público. Sério? Paige parecia esperançosa. Sim, mas não vai ser fácil, avisei. E teria que ser resolvido rápido. Não contei exatamente o que Hugo estava propondo. Ele insistira em deixar essa parte da conversa para ele, mas eu sabia que a oferta seria justa, embora dura. Incluía a restituição integral dos fundos roubados, serviço comunitário na Fundação de Veteranos e um pedido público de desculpas à diretoria da Fundação e, mais importante, a Alfred Paige, sem antecedentes criminais e sem pena de prisão. Ficamos sentados em silêncio tenso, esperando Hugo chegar. Terminei meu chá, olhando para a foto de Roger na parede. Imaginei o que ele diria agora. Aprovaria minhas ações? Eu queria acreditar que sim. Roger sempre foi um homem justo, mas não cruel. Ele acreditava na responsabilidade pelas ações, mas também na possibilidade de redenção. O toque da campainha interrompeu meus devaneios. Alfred se encolheu. Paige se endireitou como uma corda. Levantei-me para abrir a porta.
Hugo estava parado na soleira da porta, alto, ereto, num terno impecável. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados para trás, seu olhar duro e determinado. Thelma, ele acenou para mim e entrou na casa. Eles estão aqui? Na cozinha, respondi. Ele pôs a mão no meu ombro. Tem certeza de que quer ir por aqui? Perguntou baixinho. Ainda não é tarde para insistir em uma investigação completa e um julgamento. Balancei a cabeça. Não, Hugo. Acho que seu plano é melhor para todos nós. Ele assentiu e foi em direção à cozinha. Eu o segui, preparando-me para a conversa difícil que determinaria o futuro da nossa família. Paige e Alfred se levantaram quando entramos. Seus rostos eram uma mistura de medo e esperança. Boa tarde, Hugo os olhou com fria polidez. Espero que Thelma já tenha explicado a situação para vocês. Sim, senhor, Alfred parecia um estudante delinquente diante do diretor. Sentimos muito pelo que aconteceu. Desculpas são boas, Hugo assentiu. Mas não o suficiente. Teremos que ter uma conversa séria sobre as consequências e como você vai consertar o que fez. Sentou-se à mesa e abriu a maleta de couro que trouxera consigo. Tirou alguns documentos e colocou-os à sua frente. Então, começou, olhando para Alfred e Paige, vamos conversar sobre o futuro de vocês. Já fazia uma semana que Hugo apresentará seus termos a Alfred e Paige. Lembro-me deles sentados à mesa da minha cozinha, pálidos e assustados, enquanto meu cunhado lia as cláusulas do acordo que poderiam salvá-los da prisão. Hugo era implacável em seu método, listando cada violação da lei, cada artigo, cada sentença possível. Apropriação indébita, disse ele, batendo a caneta nos documentos. Uso de substâncias que restringiam a vontade da vítima. Fraude, uso de informações bancárias de outra pessoa. E isso é só o começo. Paige sentou-se com a cabeça baixa. Alfred me olhou com olhos suplicantes, mas eu desviei o olhar. Naquele momento, eu não podia me dar ao luxo de ceder aos sentimentos maternos. Era uma questão de princípios. Os termos de Hugo foram duros, mas justos: reembolso integral dos fundos roubados em 5 anos, com juros, 400 horas de serviço comunitário no fundo de veteranos, um pedido público de desculpas ao conselho de diretores da fundação e, o mais difícil de tudo para Paige, demissão de seu emprego atual e proibição de trabalhar em instituições financeiras por 10 anos. Isso é impossível, exclamou ela na época. Como vamos pagar esse dinheiro? Já estamos endividados. Venda a casa. Venda o carro, respondeu Hugo, indiferente. Arrume um segundo emprego. Pare de gastar com luxos. Você vai se virar de algum jeito. E se não fizermos isso? Perguntou Paige, desafiadora, embora sua voz tremesse. Hugo sorriu, o sorriso frio e profissional de um homem que já tinha presenciado situações como essa. Então, amanhã, um processo formal será aberto. O caso se tornará público. A imprensa adora histórias como esta: a nora drogou a sogra com pílulas para dormir e roubou o dinheiro dela para férias luxuosas. Imagina as manchetes. E depois um julgamento, provavelmente uma condenação, e de 3 a 5 anos de prisão para cada um de vocês. Alfred pegou a mão de Paige. Então, concordamos, disse-ele calmamente. Cumpriremos todas as condições. Assinaram o acordo e Hugo chamou o tabelião que os esperava no carro, uma prudência típica do meu cunhado. Depois disso, partiram, arrasados, humilhados, mas tendo escapado de um destino pior. Agora, uma semana depois, eu estava sentada no escritório de um advogado, o Sr. Holt, discutindo mudanças no meu testamento. Ele era um homem mais velho, com um olhar atento e voz suave. Tem certeza de que quer que seu filho seja completamente excluído do seu testamento, Sra. Beric? Perguntou ele, folheando os documentos. Com certeza, respondi sem hesitar. Alfred ficará com a casa onde cresceu e alguns de seus pertences pessoais. O restante será destinado a um fundo para ajudar idosos solitários. É uma quantia considerável, comentou o Sr. Holt. Mais de $600.000, considerando sua participação no fundo de investimento, seguro e outros ativos. Eu sei, assenti. Mas essa é a minha vontade. Ele não discutiu. Apenas tomou notas e continuou com o Novo Testamento.
O antigo, feito enquanto Roger ainda estava vivo, deixava quase tudo para Alfred, exceto pequenas quantias para alguns parentes distantes e instituições de caridade. Mas depois do que aconteceu, eu não podia deixar como estava. A porta do escritório se abriu e a secretária entrou. Sr. Holt, Alfred Beric está aqui para vê-lo. Ele diz que é urgente. Fiquei tensa. Não conseguia acreditar que ele ousaria vir aqui. Mas o Sr. Holt apenas me olhou com um olhar interrogativo. Ele é meu filho, expliquei. Não quero vê-lo. Devo pedir para ele ir embora? Ele perguntou. Pensei nisso. Uma parte de mim queria, mas a outra parte, a mais racional, percebeu que, mais cedo ou mais tarde, essa conversa teria que acontecer. Não, deixe-o entrar, decidi. Mas só por 5 minutos. Alfred parecia exausto. O terno, que normalmente lhe caía perfeitamente, agora parecia grande demais. Havia olheiras e suas bochechas estavam cobertas de barba por fazer de tempos passados. Mãe, ele parou na porta, hesitante em se aproximar. Tenho te procurado por todo lugar. Você não atende o telefone. Você não atende a porta. Eu tinha coisas para fazer, respondi secamente. Como pode ver, estou ocupado agora. O Sr. Holt levantou-se delicadamente. Vou deixá-la sozinha por alguns minutos, Sra. Beric. Vou fazer cópias dos documentos. Quando a porta se fechou atrás dele, Alfred se aproximou. Você está mudando o testamento. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, não vi sentido em negar. Você está me deserdando. Não completamente, olhei-o diretamente nos olhos. Você fica com a casa onde cresceu e algumas recordações. O resto vai para a caridade. Ele afundou na cadeira à minha frente como se suas pernas não o sustentassem. Mãe, por favor. Paige e eu já estamos de castigo. Vamos vender a casa, o carro. Ela pediu demissão. Mal conseguimos nos sustentar. E isso é só o começo dos nossos pagamentos. Exatamente, assenti. Estas são as consequências das suas ações, e sua punição não é escolha minha, mas o resultado das suas ações. Mas me deserdar, ele balançou a cabeça. Isso não é punição. É vingança. Suas palavras me magoaram. Vingança? Era assim que ele via a situação? Não é vingança, Alfred, eu disse. É proteção. Não confio em você com esse dinheiro. Não confio em você com o que seu pai e eu passamos a vida construindo. Eu cometi um erro, sua voz tremeu. Um erro terrível. Mas sou seu filho. Seu sangue. Um erro desfaz tudo? Suspirei. Chamar o roubo com pílulas para dormir de erro é o eufemismo do século. Não foi um erro acidental, Alfred. Você planejou tudo com antecedência. Você me drogou. Você revistou minha casa enquanto eu estava inconsciente. Você roubou meu cartão e encontrou a senha. E então você saiu em férias luxuosas com o meu dinheiro, exibindo suas compras online, tudo isso sabendo que eu era uma mulher idosa que confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, e não há perdão para mim, mas juro que nunca mais farei algo assim. Eu mudei esta semana. Tem sido um inferno. Paige e eu mal conversamos. Não consigo dormir à noite pensando no que fiz com você. E, no entanto, apontei, você não veio aqui para se desculpar. Veio aqui para me pedir que lhe deixasse uma herança. Ele se encolheu como se eu o tivesse golpeado. Vim porque não posso te perder, sussurrou. O dinheiro, sim, temo pelo nosso futuro, mas acima de tudo, tenho medo de nunca mais te ver, de você me excluir da sua vida. Examinei seu rosto, tentando ver se ele estava sendo sincero. No passado, eu não teria duvidado. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, eu tinha dificuldade em acreditar nele. Alfred, comecei, escolhendo as palavras com cuidado, não vou te tirar da minha vida. Você é meu filho, e ninguém pode mudar isso. Mas não há mais confiança entre nós. E sem confiança, relacionamentos se tornam palavras vazias. Posso reconquistar sua confiança, havia esperança em seus olhos.
Dê-me uma chance de provar que mudei. Talvez com o tempo, respondi, sem querer fazer falsas promessas. Mas minha decisão sobre o testamento permanece inalterada. Não é punição nem vingança. É meu direito dispor dos meus bens como bem entender. Ele estava prestes a protestar, mas o Sr. Holt voltou com os documentos. Desculpe a interrupção, mas temos mais algumas perguntas, Sra. Beric. Alfred se levantou, percebendo que a conversa havia terminado. Vou ligar para você, mãe, disse-lhe baixinho. E espero que um dia você atenda. Quando ele foi embora, me senti estranhamente vazia, como se algo dentro de mim tivesse finalmente morrido. Talvez fosse a última esperança de que pudéssemos voltar a ficar juntos, ou a ilusão de que minha família era o que eu sempre pensei que fosse. O Sr. Holt tossiu delicadamente, me trazendo de volta à realidade. Podemos continuar, Sra. Beric? Sim, claro, endireitei-me na cadeira. Onde assino? 1 hora depois, tudo estava finalizado. O Novo Testamento foi redigido, assinado e autenticado em cartório. Ao sair do escritório do advogado, senti uma estranha sensação de alívio. Era como se eu tivesse me livrado de um peso enorme que carreguei nos ombros a vida toda. Estava ensolarado lá fora. A primavera em Aná é sempre linda, com árvores floridas, céu claro e uma brisa morna. Decidi caminhar até o parque local em vez de dirigir direto para casa. Precisava de tempo para pensar nos meus próximos passos. No parque, sentei-me num banco perto de um pequeno lago. Os patos nadavam na água, ocasionalmente mergulhando em busca de migalhas de pão atiradas por um casal de idosos num banco próximo. Pareciam felizes, um homem de cabelos grisalhos e uma mulher mais ou menos da minha idade, de mãos dadas e rindo de algo pessoal. Olhando para eles, senti uma pontada de solidão. Eu tinha me acostumado a ficar sozinha depois da morte de Roger, mas nunca aceitei isso completamente. Sempre tive a esperança de que, à medida que Alfred crescesse, passaria mais tempo comigo, que talvez tivesse filhos e eu me tornasse avó. Agora, essas esperanças pareciam ingênuas e distantes. A mulher mais velha percebeu meu olhar e sorriu. Retribuí o sorriso, um pouco envergonhada por ter sido pega olhando fixamente. Está um dia lindo, não é? Disse ela, caminhando até mim. Meu nome é Eleanor, e este é meu irmão, William. O homem acenou para mim do banco onde estava. Thelma, apresentei-me. E sim, está mesmo um dia lindo. Você parece pensativo, disse Eleanor. Espero que não por causa de más notícias. Normalmente não compartilho coisas pessoais com estranhos, mas havia algo naquela mulher que me fez querer ser franco. Mas como tomar uma decisão difícil, respondi. Às vezes, os relacionamentos familiares não são o que você imaginava. Ela assentiu, compreensiva. Ah, eu sei tudo sobre isso. Meu filho não fala comigo há 5 anos. Ele acha que tenho sido uma péssima mãe. Sinto muito, eu disse sinceramente. Não sinta, ela acenou com a mão. A vida continua. Eu tenho meu irmão, meus amigos, minhas aulas de arte. Aprendi a ser feliz sem a aprovação do meu filho. Desenho? Isso me chamou a atenção. Eu estava pensando em fazer uma aula. Você era? Seu rosto se iluminou. Eu estudo no Palette Studio na Oak Street. Instrutora maravilhosa. Ótima companhia. Você deveria se inscrever. Então, por acaso, no dia em que oficialmente alterei meu testamento, encontrei um novo rumo para minha vida. Eleanor me deu o cartão de visitas do estúdio e me convidou para a próxima aula. Conversamos por quase mais 1 hora, e descobri que ela é uma ex-professora de literatura, viúva como eu, com um relacionamento complicado com seu único filho. Tantas coincidências que pareciam quase predestinadas. No dia seguinte, liguei para o estúdio e me inscrevi para uma aula de pintura. A primeira aula estava marcada para sexta-feira, desenho de formas geométricas simples e noções básicas de perspectiva. Nada complicado, disse a recepcionista. Perfeito para iniciantes. Na sexta-feira, exatamente às 10 horas da manhã, entrei no estúdio iluminado, repleto de cavaletes e pinturas nas paredes. Eleanor acenou para mim do outro lado da sala, onde já estava arrumando sua tela. Thelma. Ela me abraçou como uma velha amiga. Que bom que você veio.
Gostaria que você conhecesse o nosso grupo. Ela me apresentou aos outros: Margarete, uma ex-enfermeira; George, um oficial da Marinha aposentado; Beverly, dona de uma floricultura; e Henry, um ex-professor de matemática do ensino médio. Todos foram simpáticos e pareciam genuinamente felizes por terem uma nova pessoa em sua companhia. A professora, uma jovem chamada Clary, explicou os princípios básicos do desenho e me mostrou como segurar um lápis para diferentes técnicas. Minha primeira tentativa de desenhar uma maçã foi risível, parecia mais uma bola deformada, mas ninguém riu. Pelo contrário, todos me apoiaram, disseram que estava muito bom pela primeira vez e compartilharam suas primeiras tentativas, ainda mais mal-sucedidas. Depois da aula, todo o grupo foi almoçar em um café próximo. Hesitei, mas Eleanor insistiu que eu fosse com eles. É a nossa tradição, explicou ela. Depois de pintar, conversamos sobre arte, vida e qualquer outra coisa que nos venha à mente. Você deveria participar. Durante o almoço, descobri que todos eles, assim como eu, haviam chegado ao estúdio depois de algum momento decisivo em suas vidas. Margarete após a aposentadoria, George após a morte da esposa, Beverly após passar a administração da loja para a filha, Henry começou a pintar após o derrame, como parte de sua reabilitação. A arte me salvou, disse ele, tomando um gole de café. Me deu propósito quando pensei que tinha acabado. Ouvi suas histórias e senti algo dentro de mim começar a derreter. Essas pessoas, completas estranhas para mim até algumas horas atrás, estavam compartilhando suas vidas, suas alegrias e tristezas com tanta franqueza que era quase chocante. Você tem família, Thelma? Beverly perguntou. Pensei por um momento. Uma semana antes, eu teria respondido sim sem hesitar. Agora era mais complicado. Tenho um filho, disse finalmente, mas estamos passando por um momento difícil. Eles assentiram compreensivamente, sem pedir detalhes. Em vez disso, George ergueu seu copo de limonada. Aos novos amigos e aos novos começos, disse ele. A Thelma, a mais nova adição ao nosso pequeno círculo. Todos levantaram seus copos, e senti lágrimas brotando dos meus olhos, não de tristeza, mas do calor e da aceitação inesperados que encontrei entre essas pessoas. Enquanto caminhava de volta para casa, refleti sobre como a vida funciona de forma estranha. Perdi a confiança no meu próprio filho, mas ganhei novos amigos. Fui traída pela pessoa mais próxima, mas encontrei compreensão entre estranhos. Fechei uma porta, mas abri outra. Em casa, peguei uma foto antiga minha, do Roger e do pequeno Alfred, parados do lado de fora da nossa primeira casa, todos sorridentes, felizes e cheios de esperança. Olhei para aquela foto por um longo tempo, lembrando-me de como sonhava com uma família unida, com netos, em poder cuidar deles na minha velhice. A realidade acabou sendo diferente. Mas talvez não seja o fim. Talvez seja apenas um caminho diferente, não aquele que eu teria escolhido para mim, mas um que me levou a novas oportunidades e pessoas. Coloquei a foto de volta na prateleira e fui até a janela. O sol estava se pondo, colorindo o céu de laranja e rosa. Amanhã seria um novo dia, e eu o receberia não como uma mãe devotada lamentando um relacionamento rompido, mas como uma mulher abrindo um novo capítulo em sua vida. Uma semana depois da minha primeira aula de pintura, recebi uma carta do Alfred, não uma carta eletrônica, mas uma carta de papel, entregue pelo correio. Ele escreveu que ele e Paige tinham vendido a casa e se mudado para um pequeno apartamento, que ele tinha conseguido um emprego extra à noite para pagar sua dívida mais rápido, que Paige tinha conseguido um emprego como balconista em uma loja de roupas, o único lugar que a contrataria sem uma recomendação do seu emprego anterior. No final da carta, ele se desculpou não pelo dinheiro, nem pela herança manchada, mas por trair minha confiança. Sei que talvez nunca consiga retribuí-la integralmente, escreveu. Mas tentarei provar todos os dias que sou digno de ser seu filho. Não respondi à carta não porque não o tivesse perdoado, com o tempo, talvez eu pudesse fazer isso, mas porque palavras significavam muito pouco naquele momento. Somente ações a tempo poderiam fazer a diferença. Em vez disso, fui para minha segunda aula de arte, depois para a terceira e para a quarta. A cada vez, minhas maçãs pareciam mais maçãs do que bolas deformadas. Fiz amizade com Eleanor e o resto do grupo. Começamos a nos encontrar não apenas nas aulas, mas também por diversão. Íamos ao cinema, a exposições.
Às vezes, simplesmente tomávamos chá na casa de alguém e conversávamos sobre tudo. Um dia, Eleanor me mostrou seu projeto mais recente, uma série de retratos de sua família, incluindo seu filho, com quem ela não falava. Por que você está pintando ele? Perguntei, olhando para um retrato inacabado de um jovem com uma expressão teimosa. Porque ele é parte de mim, ela respondeu simplesmente. Mesmo que não nos comuniquemos, mesmo que haja mal-entendidos e ressentimentos entre nós, ele ainda é meu filho, e eu aceito isso com toda a dor e o amor que isso traz. As palavras dela me fizeram pensar. Talvez fosse esse o objetivo, aceitar a realidade, não a versão perfeita da família dos meus sonhos, mas a família real e complexa, com todas as suas falhas e feridas. Eu não estava pronta para perdoar Alfred e Paige completamente. Não estava pronta para deixá-los voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas talvez, com o tempo, eu pudesse encontrar uma maneira de aceitá-los como parte da minha história, do meu passado. E quem sabe, talvez no futuro, como parte de um novo capítulo em que todos seremos pessoas diferentes, tendo aprendido com nossos erros. Enquanto isso, eu tinha minha nova vida, minhas aulas de arte, meus novos amigos, minha liberdade de fazer o que quisesse, sem me importar com as expectativas e exigências dos outros. E era bom. Era o suficiente. Afinal, família não se resume a laços de sangue. São pessoas que te aceitam como você é, que te apoiam quando você passa por momentos difíceis, que se alegram com seus sucessos e te consolam na sua tristeza. E se eu encontrasse isso entre um grupo de artistas amadores idosos e não na minha própria casa, tudo bem. A vida continua, e ainda há muitas telas em branco esperando que eu pinte algo novo.